O Marcelo aqui já me autorizou, então vamos dar início à apresentação dos estudos preliminares. Nós vamos falar aspectos gerais da resolução 23.608 de 2019, que trata do processamento das representações, reclamações e pedidos de direito de resposta. Em relação às reclamações, não abordaremos, porque qualquer reclamação que seja feita em relação a algum juiz eleitoral terá seu trâmite no Tribunal Regional Eleitoral. E as reclamações contra membros do TRE serão processadas pelo TSE. Então, como esse estudo visa abordar aspectos da resolução que vão ajudar os colegas do primeiro grau, então nós deixamos, nesse momento, na apresentação, as reclamações. Então, iremos tratar das representações e dos pedidos de direito de resposta, do seu processamento. Inicialmente, eu quero agradecer pelo convite, agradecer à Escola Judiciária Eleitoral, em nome da Águeda, também em nome do Marcelo, que me ajuda bastante aqui nessa transmissão. Quero agradecer aos colegas da Secretaria Judiciária que se fazem presentes aqui nessa transmissão também. E, primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui com vida e saúde, podendo ter essa conversa com os colegas. Mandar um abraço especial para minha esposa, Ana Beatriz, e meus filhos, Luiz Eduardo e Leonardo, que já mandaram a mensagem aqui pelo chat. Um abraço também ao meu sogro e à minha sogra, que estão me aguentando desde janeiro na casa deles, que eu estou de mudança. E mandar um abraço, um beijo especial para minha mãe e para o meu eterno pai, que já não se encontra mais aqui presente, mas que ele está torcendo por mim nesse momento. Eu quero começar a apresentação trazendo dois conceitos. Um do próprio TSE e outro conceito da servidora do TRE Pará, Eumana Viana Luceno Esmeralda. E a definição de representação eleitoral para ela é o instrumento jurídico que visa apurar fatos que infringem as normas eleitorais, leis eleitorais e resoluções do TSE, suspender a conduta e aplicar as sanções correspondentes previstas na lei violada, a fim de garantir a igualdade na disputa eleitoral, a liberdade do voto, a moralidade das eleições e a legitimidade do pleito. Já no glossário do TSE, eles definem a representação eleitoral como sendo um dos procedimentos utilizados para a apuração de fatos que possam infringir artigos da legislação eleitoral tendentes a desequilibrar o pleito. Analisando esses dois conceitos, nós podemos trazer para o nosso estudo o princípio da inércia, tendo em vista que a jurisdição só age mediante provocação. Então, durante a apresentação, a gente vai ver quem são os legitimados para propor essa representação. Quem é o juízo competente para analisar a representação.
convém lembrar nesse momento que a emenda constitucional 107 de 2020 alterou o calendário eleitoral e provocou o seu adiamento. E vamos perceber logo à frente que esse adiamento afetou os prazos previstos na resolução. Então, nós vamos ver que etapas da corrida eleitoral que aconteceria agora em agosto foram postergadas para setembro. Mas antes de adentrarmos o estudo da resolução, o fundamento legal que a gente deve se propor a analisar deve se iniciar pela Constituição Federal de 88. Vamos nos lembrar da pirâmide de Kelsen, que põe a Constituição Federal no topo do ordenamento jurídico. Então, todo estudo no direito deve ser iniciado a partir da Constituição Federal. E a partir dela, tomaremos como mote as leis infraconstitucionais, que para o nosso caso se aplicam a diversas leis. A lei das eleições, que é a lei 9.504, a lei das inelegibilidades, a lei complementar 64/90, o Código Eleitoral, que é a lei 4.737, o Código de Processo Civil, cuja aplicação é subsidiária e supletiva, a própria resolução 23.608 do TSE e duas resoluções que todo ano de eleição são editadas pelo TRE, que nesse ano, para a eleição de 2020, nós temos a resolução TRE 755 e a 756. Para propor uma representação eleitoral, deve haver alguma hipótese de cabimento. E quais seriam essas hipóteses de cabimento? Pesquisa eleitoral, cuja palestra ela foi transmitida semana passada pelo nosso colega Gildemar, uma brilhante palestra. Pode haver representação por propaganda eleitoral antecipada, representação por propaganda eleitoral irregular, captação ou gastos ilícitos de campanha, captação ilícita de sufrágio e condutas vedadas aos agentes públicos. Essas são algumas hipóteses de cabimento das representações. Essas três últimas que eu citei são representações denominadas especiais, que fiquei sabendo que vai haver uma transmissão pelo Google Meet amanhã, pelas colegas da corredoria, e peço a vocês que se façam presente nessa apresentação, que está imperdível. Propaganda eleitoral irregular é uma preocupação muito grande, principalmente no uso da internet, com as chamadas fake news ou desinformação. E fazendo uma consulta recente, semana passada, eu percebi que em alguns municípios do nosso estado já tramitam algumas representações. E no município de Caucaia, pela contabilidade que eu fiz rapidamente, é o município onde se encontra atualmente mais representações propostas nas 3 zonas do município, que lá nós temos um município com 3 zonas.
Então, eu gostaria de reforçar algumas etapas da corrida eleitoral, tendo em vista a edição da emenda constitucional número 107. As convenções partidárias, elas ficaram para o período de 31 de agosto a 16 de setembro. Isso aí está previsto no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 2º da emenda constitucional 107. O prazo final para registro das candidaturas, portanto, vai ser o dia 26 de setembro. O início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, ela vai começar no dia 27 de setembro. Antes da emenda, esse prazo era 16 de agosto. Então, veja como a emenda constitucional afetou o prazo da propaganda eleitoral e, por consequência, a representação. O prazo para elaboração da mídia, que é aquele famoso HR, onde nós temos aquela audiência, onde se convoca os partidos, a imprensa, para fazer o sorteio do tempo de transmissão no rádio e na TV, vai ser a partir de 26 de setembro, essa audiência. E a diplomação, ela permaneceu a mesma data, 18 de setembro. Falando mais um pouquinho dessa emenda, houve uma mitigação do princípio da anualidade, previsto no artigo 16 da Constituição Federal. No artigo 2º dessa emenda, tem a seguinte redação: não se aplica o artigo 16 da Constituição Federal ao disposto nesta emenda constitucional. E esse artigo da eleição não são aplicáveis. Vamos falar um pouco agora do rito processual. Em regra, essas propagandas chamadas ordinárias, pois as especiais, elas seguem o rito do artigo 22 da Lei Complementar, que vai ser assunto da palestra de amanhã. Mas as representações ordinárias ou representações em sentido estrito, ela segue o rito célere do artigo 96 da Lei das Eleições. É um rito sumário, porque não há uma instrução probatória. Normalmente as provas já vêm pré-constituídas na inicial. Então, como deve haver uma resposta muito rápida da Justiça Eleitoral, o rito dessa representação chamada ordinária, ele é bem célere. Os pedidos de direito de resposta, o rito dele está previsto no artigo 58 e seguintes da Lei das Eleições. Quando tratamos de representação eleitoral, na sentença haverá alguma sanção. As sanções mais comuns das representações ordinárias é a condenação para pagamento em multa e a suspensão da propaganda irregular. Já nas representações especiais, que são representações cuja sanção é mais rigorosa, nós temos cassação do registro, do diploma, reconhecimento de inelegibilidade. Por isso que o rito da representação especial é um rito exauriente, onde requer uma instrução probatória mais elaborada. Mas em relação
a aplicação de multa eleitoral, nós temos no artigo 241 do Código Eleitoral dois princípios que tratam dessa matéria, que é o princípio da responsabilidade e o princípio da solidariedade. A responsabilidade, o artigo 341 da Lei Eleitoral fala: toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos. Ou seja, a responsabilidade pela propaganda é da agremiação partidária e o candidato vai arcar com os excessos. O conceito de solidariedade a gente traz do Código Civil, e lá diz que a solidariedade não se presume, ou ela vem prevista em lei, ou é acordado. E no nosso caso, a gente vê que a solidariedade aqui é prevista em lei no seu artigo 241. Já o artigo 6º, parágrafo 5º da Lei Eleitoral, ele trata também da solidariedade entre os candidatos e os respectivos partidos, principalmente quando esse candidato faz parte de uma determinada coligação. Então, se o candidato A faz parte de uma coligação que tem 5 partidos, mas como ele só pode pertencer a um partido, a solidariedade vai ser entre ele, candidato, e o partido ao qual ele é filiado, e não a coligação. O texto do artigo é o seguinte: a responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. A gente sabe que esse ano não há coligação para cargos proporcionais, somente para o cargo majoritário, para prefeito. O artigo 96, parágrafo 11 da Lei Eleitoral, também trata desses princípios e diz que as sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento de disposições desta lei não se estendem ao respectivo partido, mesmo na hipótese de esse ter se beneficiado da conduta, salvo quando comprovada a sua participação. Então, esse parágrafo 11 já separa a punição, a sanção do partido em relação ao candidato. O candidato foi sancionado. Nesse caso aí, o partido não vai sofrer a multa, salvo se esse partido tiver participado dessa propaganda. E aí nós temos o José Jairo Gomes. Eu peguei essa citação lá do livro do Diogo Reis, é um autor que já se fez presente em muitas palestras aqui do estado do Ceará, e no livro do Diogo ele cita José Jairo Gomes, e José Jairo diz que o princípio da responsabilidade na propaganda política consiste em imputar a alguém a responsabilidade civil, criminal ou administrativa quanto ao conteúdo da propaganda ou aos excessos relacionados a ela. Então,
Em tese, toda propaganda eleitoral é lícita. O que se deve coibir são os ilícitos, os excessos. Principalmente nessa era midiática de redes sociais, onde encontramos diversos abusos, principalmente as propagandas negativas. O artigo 241 do Código Eleitoral, nós extraímos que podem ser responsabilizados o candidato, o partido e a coligação, individual ou solidariamente. E continuando das representações, nós vamos falar um pouquinho sobre prazo para ajuizamento. Qual é o prazo que eu tenho para propor uma representação por propaganda irregular? Porque na lei, na resolução, não há nada que define esse prazo. E aí saiu uma construção jurisprudencial do TSE, que ele definiu que o termo final para propor alguma representação por propaganda irregular é a data da eleição. E aí eu cito aqui o RESP 185078, a relatora ministra Rosa Weber, o julgamento foi 6 de abril de 2017. Ela diz: prazo para a propositura, data da eleição. Na esteira da jurisprudência do TSE, o prazo final para a propositura de representação por propaganda eleitoral extemporânea ou irregular é a data da eleição. Então, teve que ter uma construção jurisprudencial para definir esse marco temporal, tendo em vista que na lei não consta nenhum prazo. Então, vamos adentrar aqui o estudo da resolução. O seu objeto, como já foi dito anteriormente, é o processamento das representações, reclamações de direito de resposta, e a competência para julgamento dessas representações é do juiz eleitoral. Então, aqui a gente faz um esclarecimento aos advogados que estejam aqui assistindo essa transmissão, que acessem o PJE pelo site do TRE do Ceará e não pelo navegador do CNJ, porque tivemos alguns problemas, principalmente nas prestações de contas de exercício financeiro recente, que eles tinham prazo até o dia 30 de junho para peticionar, e muitos foram peticionados no segundo grau, gerando a extinção do feito sem resolução do mérito. Então, vamos nos atentar a peticionar no juízo competente. Fortaleza, os juízos eleitorais responsáveis pela representação eleitoral serão da segunda, 93ª, 94ª, 95ª, a 115 e a 118. Vai ficar sob a coordenação da 118. Caucaia é a zona 120, é responsável, Sobral 121, Juazeiro do Norte a zona 28, Maracanaú a zona 104. Esses municípios são aqueles que possuem mais de uma zona eleitoral. Portanto, as resoluções 755 e 756 do TRE, que eu citei anteriormente, é que define essa competência. Os demais juízos vão receber as representações.
Já as representações especiais será automática pelo sistema PJE. Não há essa distribuição por competência. Então, qualquer zona de Fortaleza, por exemplo, pode receber uma representação especial. Vamos lembrar novamente que essa eleição é 100% eletrônica, não existe mais SADP. Nós vamos tramitar todos os processos via sistema PJE. Então, todos os atos de comunicação das representações ordinárias serão feitas eletronicamente, ou por e-mail, ou pelo mural eletrônico. Mural eletrônico este que já se encontra disponível no site do TRE. Depois vocês podem entrar no site do TRE e acessar o mural eletrônico, pois todas as intimações das representações eleitorais, as ordinárias, serão publicadas no mural eletrônico. Então, eu convido os senhores e as senhoras a conhecer esse instrumento de publicação. Legitimidade ativa e legitimidade passiva. O Jansen faz uma pergunta: as representações serão distribuídas entre as zonas ou o advogado vai escolher? Elas serão distribuídas entre as zonas competentes. Como nós não estamos no microperíodo eleitoral, em Fortaleza pode cair representação para qualquer juízo. Quando chegar aquele microperíodo eleitoral, aí as representações serão distribuídas para aquelas 6 zonas que eu falei anteriormente. Mas o advogado, ele só vai escolher o município de Fortaleza, Caucaia, e aí o sistema já está programado para distribuir entre aquelas zonas competentes. Quem tem legitimidade ativa para propor uma representação eleitoral? Nós temos os partidos políticos, coligações, candidatos e o Ministério Público Eleitoral. Então, o Ministério Público poderá ser parte ou fiscal da lei. Se o partido político ele integrar uma coligação, ele não tem legitimidade para propor essa ação isoladamente. Então, a legitimidade vai para a coligação. Ressaltando que a existência dessa coligação é temporária. Ela vai até a diplomação. Já os legitimados passivos são aqueles para os quais a lei prevê sanção. Então, candidatos, partidos, coligações serão, em regra, os legitimados passivos. E, em regra, ela deve ser oferecida contra o responsável pela divulgação da propaganda e o candidato por ela beneficiado. Só que aí tem um porém. Em relação ao candidato beneficiado, a sua responsabilidade vai ser verificada diante do seu prévio conhecimento. Se não houve um prévio conhecimento, provavelmente esse candidato não será punido. A tramitação desses processos é prioritária, principalmente os pedidos de direito de resposta e propaganda eleitoral irregular, que ocorre em rádio, televisão e internet. Esses processos
só podem ser propostos por advogado, porque são os advogados que possuem capacidade postulatória. E aí tem uma informação importante, que a resolução diz que as procurações poderão ser arquivadas em cartório. Não necessariamente essa procuração virá nos autos da representação ordinária. Então, quando chegar uma representação desse tipo, vocês terão que conferir se há alguma procuração arquivada em cartório. Essa procuração é interessante que vocês digitalizem para que possa juntar aos autos e atualizar a autuação. Porque um advogado pode peticionar, mas na procuração pode conter mais de um advogado. Então é interessante olhar com todo carinho essa procuração para que a autuação fique perfeita, tendo em vista que não há essa obrigatoriedade do advogado peticionar nos autos a procuração. Isso aí está previsto, da procuração arquivada em cartório, no artigo 11 da resolução. E essa procuração arquivada em cartório é somente para as representações fundadas no artigo 96, pedido, direito de resposta e reclamações. As representações especiais, quando o advogado peticionar, ele deve peticionar com a procuração, sob pena de falha na representação processual. É interessante lembrar que os prazos são contínuos e peremptórios, não se suspendem aos sábados, domingos e feriados. Então, observar bem o nosso calendário eleitoral, tendo em vista a mudança feita pela emenda constitucional. Vimos que a propaganda se inicia no dia 27 de setembro. Então, antes disso, pode ser considerada como propaganda antecipada. A contagem dos prazos é feita em dias e não em horas. Muito embora na resolução tenha alguns prazos de 24 horas, 48 horas. Esses prazos que são múltiplos de 24, 48, 72 horas, há uma conversão em dias. Eu peguei aqui até um acórdão, um agravo regimental, um agravo de instrumento, relatado pelo ministro Aldir Passarinho, que ele fala: contagem do prazo em horas, conversão em dia, possibilidade. Então, você vai contar em horas, normalmente esses prazos que sejam menores de 24 horas, mas os prazos que sejam 24, 48, 72 horas, você converte para 1, 2, 3 dias. Como a eleição é 100% eletrônica e os atos de comunicação serão feitas de forma eletrônica, por e-mail, por mural eletrônico, pode ter situações de tutela provisória com algum pedido de medida liminar, outros casos não. Se for uma comunicação ordinária, que não haja nenhuma tutela provisória,
Então, a comunicação será feita entre as 10 da manhã e as 19 horas. Contudo, se houver alguma tutela provisória em que os senhores e as senhoras terão que fazer uma imediata conclusão para o juiz apreciar e decidir liminarmente se concede ou não, esse prazo de comunicação será de 8 às 24 horas. Esse prazo é o que vem previsto na resolução. Contudo, o juiz tem a autoridade de definir um horário diferente. Então, tem uma comunicação ordinária que o juiz quer que comunique às 9 da manhã. Não tem nenhum problema, uma decisão judicial, mas se não houver uma determinação de um horário diferente, a gente vai seguir a regra geral, que é esse horário. A citação fora do período eleitoral, daquele microperíodo, ele segue as regras do CPC. Isso aí a gente pode ver lá no artigo 246 do CPC. No período eleitoral, aquele microperíodo, a citação é feita por e-mail. Então, vocês vão ter que fazer um e-mail fazendo a citação eletrônica para o candidato. E que e-mail será esse? Será o e-mail informado no registro de candidaturas. Então, também tem a questão do não precisa esperar a confirmação do recebimento, basta a entrega. Para a representação especial, a citação segue as regras previstas no CPC. Já são quase 4 horas. Eu vou até que horas, Águida? As intimações, como foi dito, vai ser feita pelo mural eletrônico, que já se encontra disponível no portal do TRE. E se o mural estiver fora do ar, o que é que eu vou fazer? Se o mural estiver fora do ar, as intimações serão feitas por mensagem instantânea, o WhatsApp ou o Telegram, que são os aplicativos mais conhecidos e usados, e-mail ou por correspondência. E não há aquela intimação de reforço que o juiz determina. Vamos dar uma segunda tentativa. A intimação foi feita pelo mural. O mural estava ok, a intimação é válida. Conta-se o prazo para a defesa, por exemplo, se for o caso. E o Ministério Público vai ser intimado via sistema. E aí, quando a gente for usar o PJE, a gente não vai usar o prazo em dias, a gente vai usar o prazo data certa. Porque se a gente usar em dias, na lei do processo eletrônico, o Ministério Público tem 10 dias para tomar ciência. E no micro período eleitoral, esse artigo não é aplicável. Então,
a gente vai fazer sempre a intimação do MP via sistema, mas usando data certa, já colocando a data final para ele responder. O Jordanês faz uma pergunta em relação à procuração. Ele está perguntando se devemos solicitar entrega ou parte do advogado. Isso aí isso é uma faculdade do advogado pedir que a procuração seja arquivada em cartório. Se não houver procuração arquivada em cartório, ele vai ter que peticionar nos autos da representação. Se houver algum vício de representação, há uma intimação da parte para responder no prazo de um dia, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Então, muito cuidado na hora de verificar se há ou não procuração arquivada em cartório. O mural eletrônico o acesso é responsabilidade dos partidos e candidatos, então eles devem estar constantemente verificando esse meio de publicação. Eu vou fazer uma passada rápida no fluxo do processamento da representação fundada no artigo 96. O advogado peticiona no juízo competente, vocês vão verificar se há procuração nos autos, se não há, certifica a existência ou não de procuração, define bem o objeto do processo lá no PJE, e havendo um pedido de alguma medida liminar, vocês fazem conclusão imediata ao juiz para decidir. Se não houver um pedido liminar, de ofício, vocês realizam a citação do representado. Então, o representado vai ter 2 dias para apresentar a sua defesa. Se o MP não for autor, ele terá 1 dia para parecer. Com ou sem manifestação do Ministério Público, vocês farão conclusão ao juiz eleitoral. Havendo recurso, o prazo para recurso, nesse caso, é um prazo bem exíguo, porque normalmente o prazo eleitoral de recurso é de 3 dias. Nesse caso, o prazo será de 1 dia. Esse mesmo prazo será para contrarrazões. Com ou sem contrarrazões, vocês remetem os autos ao TRE, sem esquecer que vocês devem fechar qualquer expediente que esteja aberto no PJE, porque senão vocês não vão conseguir remeter ao TRE. Então, lá no PJE, vocês vão fechar expediente manualmente e vão verificar se há algum expediente aberto. Se houver algum expediente aberto, vocês fecham e remetem ao TRE. O processamento do direito de resposta é mais célere do que o da representação, em relação à defesa, pois o representado, ao invés de 2 dias
para se defender, ele terá somente um dia para apresentar a sua defesa. O restante dos prazos é igual. Um dia para o MP elaborar o seu parecer, recurso de um dia também. Então, vai diferenciar mais em relação à defesa. Representação ordinária, 2 dias, pedido de direito de resposta, 1 dia. E as representações especiais? Qual o prazo de defesa? O prazo de defesa da representação especial é de 5 dias. Então, vamos ficar em mente esses prazos. Representação ordinária, 2 dias, pedido de direito de resposta, 1 dia, representação especial, 5 dias. E por que esse prazo maior? Porque a representação especial, as sanções são mais graves. Então, como são mais graves, ele precisa de um prazo maior para se defender. Eu coloquei aqui nos slides, essa apresentação eu vou enviar para o Marcelo e ele depois vai disponibilizar, eu acho que na intranet do tribunal. E eu coloquei alguns slides com as telas do PJE fazendo uma parte prática. Desde a chegada de um processo novo até a remessa do processo ao TRE. Então, o que eu tinha para falar nesse momento era isso. Eu agradeço a presença de todos. Espero que tenha sido de valia para os colegas. E fico muito feliz de estar aqui participando desse projeto que tem a parceria da EGE e da Secretaria Judiciária. Graças a Deus a conexão permaneceu estável. Se eu soubesse, eu teria deixado desde o começo no 4G. Muito obrigado a todos. Foi um prazer enorme. E estamos sempre à disposição na Secretaria Judiciária. Por enquanto não estamos trabalhando presencialmente, mas vocês já sabem os nossos contatos. Estamos sempre às ordens por qualquer dúvida em relação à tramitação dos processos, ao uso do PJE. Estamos lá para colaborar com vocês. Vou encerrando por aqui. Obrigado e boa tarde.